Hello, students! We are back. Estamos de volta com a atividade 19 essa semana, tá? Essa atividade ela vai trazer textos, outro gênero textual que a gente ainda não trabalhou, que são as synopses and reviews, que é sinopse de filme e review são avaliações. Então, o texto 1, ele já traz uma sinopse aqui, a sinopse, né, desse filme que está aqui, Wonder, que no Brasil foi traduzido como Extraordinário. Então, o que a sinopse traz? O que a sinopse faz? Ela traz informações sobre a história do filme. Cuidado, não é spoiler. A sinopse ela não pode trazer a história completa. Ela tem que trazer só alguns elementos que vão despertar a curiosidade da pessoa ou o interesse da pessoa para ela assistir. Né? Então, qual é o objetivo da sinopse? O objetivo desse texto 1 é justamente despertar o interesse e a curiosidade para a pessoa assistir o filme. Tá? Junto com as informações da história, a gente também tem informações adicionais aqui. A gente tem a informação de rating. Rating é a faixa etária. Para qual faixa etária esse filme é indicado? Né? Os filmes, geralmente, as sinopses trazem esse tipo de informação, tá? Então, é uma classificação livre? É só para maiores de 16? É um filme adulto? Tá? Esse quadro aqui de observação aqui, ele fala justamente como se divide as classificações, tá? Dos ratings, tá? Genre é o gênero, é um drama, é um thriller, é um horror movie, tá? Então, geralmente, o gênero, ele também é importante, porque, por exemplo, eu já não gosto muito de drama, então eu já olho para o gênero de drama, se a sinopse não for muito boa, já não me interessa. Tá? Directed by, quem é o diretor do filme? Quem dirigiu aquele filme? Muitas pessoas escolhem filmes pelo diretor, né? Por causa do estilo do diretor e tudo mais, tem alguns bem famosos. Written by, quem fez o roteiro, geralmente pode ser uma pessoa, mais de uma pessoa, aqui a gente tem 3 pessoas diferentes, tá? In theaters é quando ele vai ser lançado no cinema, lembrando que theater é um falso cognato para cinema. Tá? Então, em theater, quando ele vai ser lançado no cinema. On disc and streaming, quando ele vai estar disponível em DVDs ou nos serviços de streaming. Tá? Box office, quanto que ele arrecadou, quanto foi de renda, né, que o filme trouxe, né? Runtime, a quantidade de tempo que tem, né? Studio, a produtora, né, onde foi que está lançando o filme. Tá bom? Então, essas são as informações sobre o texto 1. No texto 2, a gente já tem Audience Reviews for Wonder. Então, é o que? Review são avaliações. Então, as avaliações dos espectadores, da audiência para o filme Wonder, para o filme Extraordinário. Então, aqui são o que as pessoas disseram sobre, o que elas acharam, opinião. Então, review sempre vai vir com relação à opinião pessoal. Tá? Então, sempre vai ter opinião, eu gostei, eu não gostei, mas o review não é só gostei porque sim, não gostei porque não. Eu gostei por causa dos aspectos, como é tratado o tema, né? Você tem que elaborar essa opinião, tá? Eu não gostei porque eu acho que não tem nada a ver, fugiu do tema, não é bem assim. Tem que ter, não é só gostei ou não gostei. Tá? Sempre tem que ter uma justificativa com argumento sólido sobre, tá? Então, isso é a review. E ela serve por quê? Porque as pessoas também vão atrás de opinião de outras pessoas para poder escolher um filme ou não, né? Tem vários filmes, de repente, que algumas pessoas falam muito bem e algumas pessoas falam muito mal. Isso me desperta a curiosidade. Pô, alguém gostou muito, mas tem uma parte que não gostou nada. Eu vou ter que assistir para ter a minha opinião. Certo? Então, tanto as reviews quanto as sinopses, elas têm esse mesmo objetivo, tá? De ser indicações, né? De ser uma forma de indicar o filme para se assistir. A opinião mais isso, né? O review mais isso. É uma indicação, tá? Para levar a pessoa a assistir o filme ou não. Com esses 2 textos, nós temos perguntas sobre eles, tá? Então, primeiro, após a leitura dos textos, responda as questões a seguir. Teacher, eu vou ler o texto em inglês? Sim, fazendo leitura instrumental, como eu disse. Tenta entender o máximo possível. O que você pode fazer também, e eu sugiro que se faça, é
O Extraordinário é um filme que, se você procurar na internet, você acha. Você acha sinopse em português, você acha avaliações, né, reviews, né, em português. Vai lá, procura isso para poder até comparar com o texto em inglês. Se você fizer isso, fica mais fácil, tá bom? Ó, dei a dica. Então, primeiro, qual é o objetivo dos textos apresentados? Já falei tudo lá nos outros slides. Qual é o objetivo do texto 1 e qual é o objetivo do texto 2? Você já leu esses tipos de textos antes de decidir assistir a um filme? Por quê? Se você já leu, coloca o porquê que você leu esse tipo de filme, esse tipo de texto. Se você não leu, não tem como, né? Por que você nunca leu? Nunca teve curiosidade? Né? Você nunca achou necessário? Tá? Sempre justifica, não coloca só porque sim, porque não, tá? Não sejam simplistas. Quais são as vantagens e desvantagens de ler esse tipo de texto antes de assistir a um filme? Opinião pessoal de vocês, tá? De acordo com tudo que eu falei agora aqui com relação ao que é, objetivos, os textos e tudo mais, na sua opinião, qual é a vantagem de se ler esse texto, esse tipo de texto, e a desvantagem de se ler esse tipo de texto antes de assistir um filme? Tá? Pensa um pouquinho sobre e escreve. 4. Qual é o título do filme a que se refere o texto 1? O que você sabe sobre esse filme? Se você não o conhece, o que você pode deduzir sobre o enredo a partir do texto 1? Então, aqui é o seguinte, você assistiu o filme? É isso. O que você sabe dele? Sobre o que fala a história? Tudo em português, não precisa colocar em inglês. Tá? Se você não assistiu, é aí onde eu falei. Busca. Não precisa ler o texto em inglês. Busca a sinopse dele em português, compara as duas para você poder falar sobre o filme, tá? O que você pode deduzir a respeito do filme a partir de uma sinopse, tá? Como você acha que o filme é? Qual é a classificação para esse filme? Tá lá no texto, só buscar lá, tá? E o 6, quais temas no filme podem justificar essa classificação? O filme tem uma classificação, certo? Quais são os temas que justificam essa classificação? Ele fala sobre bullying, problemas escolares, linguagem inapropriada, tá? Porque a classificação ela também vê isso, ok? O 7º é um pouquinho mais complicado e vai precisar sim de uso de dicionário, de tradutor online, não dá para fazer sozinho, tá? Só pela magia, esperando a luz do divino iluminar a sua cabeça. Tá? Algumas palavras a gente pode até já conhecer, algumas não. Então, o que você vai fazer? Eu sugiro, busca essas palavras no dicionário, traduz essas palavras, tá? E aí você tenta, fazendo a leitura instrumental, compreender aqui estas partes aqui, essa parte aqui, para poder relacionar a palavra com seu significado. Teacher, tá tudo em inglês? Sim, está tudo em inglês, por isso que eu tô dando essas dicas. Busca essas palavras aqui no dicionário, primeiro, e aí você tenta identificar a qual delas elas pertencem, a qual é o significado delas, tá bom? É só isso. Não é uma atividade muito longa, ela é um pouquinho trabalhosa, mas com pesquisa ela é possível fazer, tá bom? Na semana que vem, então, eu volto com a atividade 20. Espero ter ajudado vocês, ok? So, kisses, kisses, bye bye.